Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Milk Spot. Sejam bem-vindos a mais uma temporada, depois do Milk no Milk. E depois de outros episódios que vocês já participaram junto com a gente. Sejam bem-vindos a essa nova temporada. Vai trazer muitas mulheres, como a que a gente trouxe hoje, né, Ana? Que a Ana vai apresentar agora para vocês. Vou voltar para a segunda temporada. Vou continuar com minha colinha, viu, minha gente? Que é isso. Então, hoje está conosco alguém que é formado em marketing, pós-graduado em marketing e branding, atua há mais de 18 anos na área de marketing e vendas e é quem fica por trás nos bastidores do Milk Spot. Com vocês, Priscila. Olá, meninas. Prazer, viu, estar aqui com vocês. Sem costume de estar na frente da câmera, é mais atrás da câmera, mas vamos em frente. Eu já ouvi um assim, eu tô nervosa. Se não tiver o frio na barriga, né, a gente perdeu o encanto, né? Então, sempre nesse comecinho faz parte, mas estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. E vamos falar, né, de marketing, de agro, né? Vamos embora. Pois é, Priscila. Nada mais justo do que você estar aqui conosco falando sobre marketing no agro, já que você faz parte, né, dessa nossa trajetória, né, no Milk Spot. E aí eu gostaria que você se apresentasse. Como Priscila chegou no agro? Na verdade, a gente estava até conversando, né, antes de começar, que a minha trajetória no marketing, ela começou lá em 2007, quando eu me formei. Eu tinha a intenção de atuar... Eu tinha 3 áreas para atuar. Pensava em arquitetura, direito ou publicidade. E aí, na época, meu irmão morava em Campina Grande. Era uma condição financeira bem mais difícil, então não dava para ter 2 filhos estudando fora. E abri o marketing aqui em Garanhuns. Eu disse, é oportunidade, porque o marketing ele é bem mais amplo do que publicidade, né? Mas quando eu comecei a atuar em marketing lá atrás... O marketing não era esse marketing de hoje em dia, né? Hoje o marketing está super valorizado, as pessoas hoje conseguem identificar a importância do marketing. Mas quando eu comecei com marketing, era um marketing de outdoor, de TV, de rádio, né? E aí a gente para pensar. Panfletagem, coisas, né? Cartão de visita, né? Propaganda na rádio. Propaganda na rádio. Então era aquele bater de porta em porta para oferecer o serviço. As ferramentas de marketing que nós tínhamos na época era de marketing em massa. Então, diferente de hoje, que num tráfego pago você consegue definir exatamente o público que você quer atingir. Naquela época, a gente tinha uma proporção, um percentual, né, de arriscar ali quem iria ver, mas atingindo um público que muitas vezes não era o público comprador, né, do seu produto ou do seu serviço. E aí era uma época muito difícil. Era bem generalista, né? Você jogava ali e poucas pessoas podiam consumir, de fato, seu produto, né? Exatamente. Então, a gente fazia ali um estudo para ter uma noção de como esse cliente ia receber. Então, por exemplo, qual o público maior, né? Pelo consumo da loja, da empresa, a gente sabia que era feminino. Então, um horário de novela é um horário assertivo, mas não quer dizer que todo aquele público com aquela condição financeira, né, aquela classe social, era consumidor daquele produto. Então, hoje, com a internet, né, e com o marketing digital, você consegue dizer faixa etária, qual bairro, qual cidade, né, qual gênero, até a questão de comportamentos, né, os interesses desse público você consegue nichar. Então, é algo muito mais assertivo, né? E aí eu trabalhei uma época também na área comercial e também atuando no agro, né, que é o que vocês fazem hoje, que é a parte justamente de boas práticas, né, a PPCC, enfim, toda essa área, toda a papelada. E eu fazia a venda de consultoria, né, do consultor que trabalhava comigo na época, na instituição que eu trabalhei por 7 anos. E a gente fazia, eu tenho um conhecimento, né, superficial, que era o necessário que eu precisava na época para conseguir vender o produto e entender, né? E andava muito com o consultor, então a gente sempre ia trocando figurinha no caminho. E aí, tantos anos depois, né, dessa empresa, acho que já faz uns 6 ou 7 anos que eu saí, e nós nos encontramos, né? Eu com o marketing e vocês justamente fazendo o serviço que eu vendia, né, há 5, 6 anos atrás. E são os propósitos de Deus, né, que a gente já vinha falando, né? Deus faz tudo, tem tudo um propósito e a gente tinha que se encontrar para dar certo. Sim, tinha sim. Priscila, você vê hoje a IA como um parceiro assim de profissão assim que dá para utilizar algumas ferramentas da IA, que a IA está em todos os setores.
no marketing ela também ajuda a alavancar algumas coisas ou não? Com certeza, com certeza. A IA, ela acelera o processo, né, de criação, de desenvolvimento. Ela ajuda na parte também de estratégia, né, de negócio. Ela ajuda também no operacional, na execução de edições, né, na parte de criação de imagem, tantas outras IAs que existem, né? Mas é o que eu sempre digo. No mundo que está cheio de IA, né, uma pessoa ali que consegue colocar o seu lado humano aliado ao trabalho com a inteligência artificial, você consegue ter um diferencial. Então, por exemplo, por mais que eu tenha ferramentas de legenda, por mais que a gente tente refinar, às vezes fica muito genérico. Então, como trazer a minha identidade, a minha cara dentro da produção de conteúdo, né? Porque o que é que acontece hoje, né? Acontece muito o seguinte, quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente pensa, o que é que eu vou postar hoje? Não é assim que funciona? É desse jeito. E a dificuldade de aparecer, você apaga 150 vezes para conseguir postar um. Grava você fala, várias vezes. Eu tava mais falante, agora deu uma parada. Porque até é uma coisa Mas que... bombou, viu? Bombou, Você mesmo disse. O pessoal gosta. É, o povo gosta. Quando a gente aparece, tem uma frequência ali, né? Sim, A gente sim. nota que os números mudam. Totalmente. Mas o acostumar com aquilo ali e não apagar, porque você sempre acha que tá ruim, é uma dificuldade. Mas quando você diz, não parei, né? Vou postar do jeito que tiver. E a galera gosta realmente quando é muito real. Exato. Quando é aquilo que realmente você vive, não encena ali na frente. Exatamente. Eu acho que tem uma grande diferença quando você realmente mostra o que vive do que você criar uma novela para as pessoas acompanharem. Eu acho que não fica muito verdade e não prende muito as pessoas aquele conteúdo. É verdade. Total. Entrando já nesse gancho que foi falado, para nós do agro especificamente, nós temos uma certa dificuldade, né? Sim. Em mostrar, em falar o que a gente faz. Às vezes é muito corrido, né? Então a gente passa muito tempo dentro do carro, aí eu vou ter que parar para gravar, para falar. Às vezes a gente pensa, estou perdendo tempo, né, de fazer isso. E com isso tem uma certa dificuldade para que o público de forma geral, a sociedade de forma geral, não só quem é do nicho, consiga entender a importância do nosso trabalho. Sim. E aí até por isso, né, nós resolvemos criar o podcast, porque nós precisamos que a sociedade entenda o que nós fazemos, né? Sim. Mas temos essa dificuldade. Sim. Principalmente no o que eu vou postar hoje, o que é que eu vou falar hoje, né? Sim. Não sei o que falar, porque para mim é natural estar dentro do carro, atendendo um cliente, eu já sei o que é uma queijaria, o que é uma unidade, então, às vezes eu acho que todo mundo já sabe. É tudo óbvio, né, pra gente, Isso. porque tô aqui, tô ampliando, tô passando de queijaria para unidade, e o pessoal às vezes faz, o que é esse teu serviço, hein? O que é que tu faz? Não é todo mundo que entende. E fora que são meus amigos. Eles entendem que eu sou veterinária, Sim. mas não entendem que a gente é um pouco advogada, que a gente é um pouco arquiteto, que a gente é um pouco engenheiro. No final, a gente tem que ser tudo, porque a gente tem que entender um pouco de tudo para conseguir resolver o problema, porque a minha parte de responsabilidade técnica e de consultoria de alimentos engloba todos esses processos. E eu tenho que entender todos eles para conseguir entregar o serviço para o meu cliente, porque ele depende de tudo isso, e não só do meu serviço, mas como dos outros. E eu preciso agregar a todos, eu preciso que eles engrenem, né? Que rode direitinho. Esses dias até marketing a gente tava, não, olha, esse conteúdo que o senhor está fazendo está errado, vamos, né? Vamos adequar, corrigir, né? adequar. Então a gente tem muito essa dificuldade. Sim. Você hoje, olhando para nosso cenário, né, especificamente, Sim. como você acha que a gente pode estar mostrando esse conteúdo nas redes sociais, né? Que é uma coisa que a gente sabe que é importante, né? Sim. Como a gente agregar o marketing, as redes sociais dentro do agro? Na verdade, trazendo um pouquinho o gancho, né, do que Letícia tinha falado a respeito da perfeição, né, no digital. No começo a gente sempre passa por esse processo, né, de ficar se olhando, de gostar, não gostar. E aí você começa a subir o nível quando você posta e corre, né, entre aspas. Você eu fiz muito isso, ainda faço. E entrega. E aí o que é que acontece? Existe uma vertente no mercado que hoje nós temos duas redes sociais que são concorrentes, né? E aí existe uma vertente no mercado hoje que percebeu que aquilo que é perfeito demais afasta. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa que acorda todo dia super maquiada, cabelo produzido,
prontíssima, assim, perfeita. Parece que foi feita, Amor. né, uma obra de arte. E você diz, aquilo é inacessível para mim. Né? Eu não consigo chegar nesse patamar. Eu não consigo acordar de manhã gritando bom dia para todo mundo como essa pessoa chega. E às vezes essa pessoa nem faz isso na vida real, mas ela tá propagando isso no digital. Então as pessoas começaram a se afastar dessa perfeição. Por isso hoje que existe uma vertente de mais naturalidade. E as pessoas gostam de ver o que é real. As pessoas gostam de ver você fazendo uma coisa errada e dizer, eu também faço isso. O perrengue que a É, gente... então Os perrengues. ela faz esse negócio aí, ela tá toda atrapalhada, mas é ela, né? Exatamente. E aí, assim, na verdade, você, quando você se olha e você não gosta do que você vê, muitas vezes é uma questão mais pessoal sua do que das outras pessoas. Porque as outras pessoas já lhe veem todo dia. Até hoje eu não consigo assistir o podcast. Pois é. E provavelmente eu também não vou assistir o meu, viu? Eu não consigo, Bom, as Priscila, pessoas sinto lhe comentam. informar que você vai ter que Eu assistir. vou assistir. Porque você precisa fazer os cortes. É verdade, é verdade. Eu Mas não vou consigo, prestar porque atenção eu não no áudio. consigo me enxergar ainda. Sim. É uma dificuldade, porque você vê defeito em tudo. Você começa a enxergar muito defeito. Mas, na verdade, as pessoas que veem, elogiam, deve ter alguma coisa boa ali. Exatamente. Mas eu ainda tenho essa dificuldade de enxergar e achar legal. Então, na verdade, é assim, só atrapalhando um pouquinho, na verdade, o que você vê como defeito é uma coisa que você já enxerga como potencial defeito da sua parte. Mas lhe ver aqui e lhe ver no digital, pra mim, é a mesma coisa. É a mesma pessoa. Então, as pessoas já lhe veem como você é dessa forma. Então, quando a gente começa a pensar por esse lado, que nós somos únicos, que nós temos características únicas, a gente atrai um público que gosta da gente pelo que a gente é. Sempre vai ter aquele curioso que vai estar olhando a vida da gente para sair falando. Mas se a gente fosse Pra preocupar colocar com isso, defeito. A gente né? nem vive, a gente né? não vive. É. A Exatamente. gente nem tinha gravado o primeiro episódio. Exatamente. Mas assim, é aquela história de atrair os iguais. Então você que tem os ideais, né, a sua forma de falar, a sua forma de agir, vai atrair um público que gosta desse seu perfil. Né? Então esse é o primeiro ponto. E a questão de divulgação, né, do trabalho, muitas vezes a gente acorda de manhã e pensa assim, o que é que eu vou postar hoje? O que é que eu vou falar hoje? E a virada de chave acontece quando a gente começa a perceber que não é o que a gente quer falar, mas o que o seguidor precisa ouvir. E eu tenho certeza que vocês têm produtores que vocês vão falar de boas práticas e eles não vão entender o que vocês estão falando. Então, o segredo é você trazer o seu conteúdo com uma ideia e uma forma de falar que você consiga atingir o público que é a sua audiência. Não adianta muito termo técnico para algumas pessoas, algumas vão entender, outras não. Mas eu acho que falar de forma entendível para aquela pessoa, vai ter gente que a gente vai falar de forma técnica, porque ele tem aquele conhecimento e ele vai ser bem entendível, mas tem gente que não, então a gente tem que adaptar o que a gente faz na maioria dos nossos relatórios também, de visita. Exatamente. Tem visita que eu boto o X e uma seta verde para dizer o que tá certo e o que tá errado e coloco foto. Porque a gente tem um público quando eu que vou tem lá, uma baixa escolaridade também no segmento. Quando eu vou lá, ele conseguiu resolver o que tava legal, ele viu que tava legal e ele repetiu. E o que tava em vermelho, ele mudou. Porque eu disse lá, ele entendeu. O que tá errado é isso aqui. Eu marco uma bolinha lá, digo, ó, tem que resolver isso aqui. Sim. E tem gente que dá pra gente colocar vários termos técnicos e ele super entende também. Exato. E aí que tá o segredo, né? Quando você começa a produzir conteúdo de maneira que a pessoa que tá ali seguindo, ela consegue entender, você consegue transmitir a mensagem. E aí vem a pergunta, mas quem é o meu público? Porque se você conhecer a pessoa que tá do outro lado, você consegue produzir conteúdo com aquilo que ela precisa, da forma que ela precisa e o que ela tá disposta a ouvir. Engraçado que eu não tinha essa visão assim da rede social, que poderia, porque nosso público é mais o boca a boca, né, Ana? Isso. Nunca tinha chegado alguém que disse, vi você no Instagram, mas esses dias chegou uma pessoa procurando ajuda de outro estado, que a gente pegou um leque até de um tipo de serviço que a gente está implementando. Seria bom esse network, que essa pessoa me seguia no Instagram e mandou um e-mail. Quem é que manda e-mail procurando serviço? Mas porque estava lá no meu Instagram, ela me encontrou. Eu disse, rapaz, nunca tinha parado para pensar que alguém no mundo ia poder chegar a mim pelo Através da rede Instagram. social. Mas ela viu lá, ela via meus conteúdos, ela interagia e eu nunca tinha percebido. E era uma pessoa de outro estado.
Aí a gente às vezes acha que, não, aqui eu tô falando em vão e tô falando só. Ninguém tá me ouvindo, né? Aí Ninguém ninguém tá vai ouvindo. chegar a mim pelo Instagram, né? Mas não, chegou. E é engraçado que às vezes você viaja, vai pra algum lugar, e você encontra uma pessoa que você dificilmente conversa, ela, você tava viajando, você tava em tal lugar. Então as pessoas, por mais que elas não interajam às vezes, elas estão ligadas no que a Elas gente tá estão fazendo. vendo. Exatamente. Elas estão vendo. Quer ver a interação acontecer é quando dá algo errado. Quando você fura um pneu na estrada. Quando você erra alguma coisa, você dá risada do seu próprio erro. E é o que a gente mais faz, é Exatamente. errar caminho, eu nunca vi. Parece gato. Imagine isso há 10, 15 anos atrás, sem GPS, que você se baseava ali. Não, chegou no cajueiro, você desce, e se não tivesse cajueiro, eu não sabia o que era um cajueiro. Letícia essa semana fez isso. Disse, olha, é a primeira entrada à esquerda. Eu digo, não, Amanda, tá errado, é a primeira entrada à esquerda. Escuta de novo, a gente escutou. Primeira esquerda tem uma casa. Beleza. Quando eu voltei que entra, daí lá vinha Letícia no carro. Não, aí não, é mais na frente. Eu digo, mas tu não disseste que era a primeira esquerda? É. Depois da igreja. Mas teve uma vez que eu fui fazer uma gravação para uma prefeitura, e aí a gente foi numa barragem. E quando chegou a gente tentando encontrar a barragem, e aí encontrou com a senhora. Ela disse, olha, no final da linha, você entra. Aí a gente, tá certo. Aí a gente sai no carro. O que é a linha? O que é a linha? Estrada. Não tem aquelas torres de energia Tem. A bem linha de grande? luz. Pronto, ali é uma linha. Então é aquela, no final daquela linha, a gente procurando o que era a linha. No final das contas, a gente conseguiu achar a barragem, né? Mas antigamente a gente não tinha GPS, né? E hoje tem dados que falam que no Brasil, né, são dados nacionais, 81% da zona rural ela já conta com internet. Agora, outra questão interessante é que desses 81%, Nordeste tem em torno de 50%, mas eles usam a internet para 3 coisas: responder mensagem no WhatsApp, Ligar. olhar o clima e usar o GPS. E alguns usam sistemas gerenciais que precisam da internet para poder funcionar. Então, o índice de indústrias e produtores que usam a internet como ferramenta de venda através de uma rede social é mínimo. Então, existe um potencial de mercado muito grande hoje no digital que é pouco explorado. E assim, esses dias a gente tava conversando com uma equipe, né? Falando da rede social de um cliente específico que tá muito ligado à IA. O conteúdo dele tá muito ligado ao IA. Não tem a humanização, né? E aí eu até brinquei com o chefe de produção. Eu disse, hoje tá muito diferente naquela foto que foi postada no Instagram. Aí ele, que foto, que foto? Quando foi lá, eu disse, não sou eu não. A inteligência artificial. Inteligência artificial, né? E assim, mas há uma diferença muito grande entre quem realmente tá lá e quem tá no Instagram. Exato. Essa questão de aparecer, né? Nós Sim. temos indústria que tem muitos funcionários. Os funcionários estarem interagindo, tá mostrando o processo, o dono está presente. Como é que isso é visto hoje? Na verdade, assim, existe uma tendência de mercado muito grande dos próprios empresários aparecerem. E esse efeito, ele vem justamente pela questão do distanciamento. Então, você olha para o dono da Avan, né, hoje. Ele aparece nos conteúdos dele. Mas por quê? É muito fácil você ver uma rede hoje e você dizer, nasceu em berço de ouro. Né? Você vê Silvio Santos, por exemplo, a história de Silvio Santos. Silvio Santos cativou, né, toda a trajetória dele, porque a gente sabe da história dele, sabe de onde ele veio, sabe da superação dele. Então, sempre que a gente participa do bastidor, a gente passa a admirar aquela pessoa, porque a gente começa a ver que ela passou por coisas que a gente está passando. E como é que a gente se apaixona, entre aspas, por alguém na rede social? É quando a gente percebe que aquela pessoa chegou onde a gente quer chegar. E aí a gente começa a procurar saber o que é que essa pessoa fez para chegar lá. Então você imagina, né? Aqui quando você conhece a história daquela pessoa, você passa a admirar. Exatamente. E tudo que ele posta você quer ver, que é para saber qual trilha que ele está seguindo, pra gente se basear ali. E aí você vê grandes indústrias aqui, principalmente laticínio, né, aqui na região, e aí você não conhece a história do proprietário. E aí Às vezes você nem sabe quem é o proprietário. Exatamente. Aí você abre o Instagram é um Instagram que a gente chama de catálogo. É tipo um catálogo da Avon, só tem propaganda, propaganda, propaganda. Mas a gente não liga a televisão para assistir propaganda, né? Já ligou a televisão uma vez, exceto aquele Shoptime que tinha antigamente, eu já tô denunciando minha idade. Mas o Shoptime é o único canal que eu entendo que, né, no passado a gente ligava com o intuito de comprar.
Inclusive, TV aberta, a gente ficava com raiva que não entrava comercial. Então, o Instagram, ele passa o mesmo efeito. Porque quando nós entramos no Instagram, ou no qualquer outra rede social, a gente entra para entretenimento e não para comprar. A compra, ela acontece automática. Assim, você tá ali vendo alguma coisa, de repente aparece aquele morango do amor, né? Que agora tá bombando, né? Eu ainda não experimentei. E aí, eu acho que eu vou passar ilesa dessa da rede social. Eu comi, mas não foi eu que fui atrás, não. Eu disse que besteira. Chegou pra tu, não foi? Foi, eu cheguei lá na casa da minha cunhada, ela trouxe um pra vocês. Eu disse, muito bem, porque eu não ia comprar isso, não. E um absurdo de caro também. Eu fico olhando assim, só pelo... É muito Pelo engraçado, hype, né? É né? muito engraçado esse efeito manada, que todo mundo vai. E aí Acontece também muito na indústria. A gente percebe também que as pessoas elas têm uma dificuldade em mudar a forma de pensar e mudar os produtos também que eles oferecem para o mercado. A gente vê todo mundo indo para um caminho só. E aquele caminho tem uma hora que ele satura. Satura, exatamente. Aí faz, tá muito ruim, eu digo, também vai todo mundo pelo mesmo caminho. É porque o que é que acontece? Quando a gente começa algo novo, a gente não sabe por onde vai, né? E aí a gente pensa assim, quem é que hoje tá bem sucedido nessa área que eu posso me espelhar e replicar o que essa pessoa fez? Aí você vai procurar. E aí você faz exatamente o que aquela pessoa fez. Inclusive, usar as mesmas roupas, usar as mesmas falas. E aí, o que é que eu, enquanto consumidor, vou comprar de você que tá copiando alguém, ao invés de comprar da pessoa que foi a pioneira naquilo ali? É melhor comprar de quem, E aí, de quem começou, né? E aí é que vem as trends, o efeito manada, porque a gente começa a fazer tudo exatamente igual. E a gente não entende que, na verdade, as pessoas, elas se apaixonam, né, e gostam do nosso conteúdo por quem nós somos. Então, aquilo que a gente é, autenticamente, é aquilo que vai cativar as pessoas. Então, meu jeito de falar é um jeito que não agrada a todo mundo. Mas algumas pessoas gostam do jeito que eu falo. Então, meu público são essas pessoas que gostam do jeito que eu falo. E isso acontece não só nas redes sociais. Isso acontece na vida da gente. Exatamente. Né? Então, assim, nós temos clientes hoje que eles gostam da forma como eu executo determinadas atividades. Sim. Mas tem outros que preferem quando a atividade é executada por Letícia. E a gente sabe disso. Exatamente. Porque, apesar de de nós estarmos fazendo a mesma coisa, né? Sim. A gente mas cada um os tem a mesmos sua forma. Cada um tem sua forma. Exatamente. Às vezes pode ser até que gosto das duas, mas para tratar de alguns assuntos me liga, para tratar de outros mais burocráticos ligam para Ana. E assim vai já indo. se sabe que, por exemplo, essa questão, como Letícia citou, eu sou uma pessoa que me encaixo mais nesse perfil burocrático. Sim. Então, eles ligam pra mim, ó, tem isso aqui pra resolver. Às vezes, eles ligam pra Letícia pra resolver uma coisa mais prática, mais objetiva. É isso aqui. Ela não atende, eles ligam pra mim, ó, eu queria falar com Letícia pra resolver isso aqui. Mas eu não tô conseguindo. A senhora consegue resolver? Mas como a gente já trabalha junto, já tem um ritmo de trabalho muito parecido, às vezes ela já sabe até o que eu vou dizer, o que ela vai dizer. Sim. Às vezes, mas aí é que tá. Não é só o que se fala, mas quem fala. Exatamente. O interlocutor, muitas vezes, ele é mais importante do que a mensagem. Eu vou dar um exemplo. Meu pai, ele tinha uma dor persistente na perna e eu dizia a ele o quê? Se eu tenho que fazer atividade física. Meu pai já é idoso, tem 76 anos. E aí nós fomos numa médica. Quando chegou na médica, a médica disse a ele o seguinte: eu não vou lhe passar remédio, seu remédio é fazer caminhada. E ele começou a fazer caminhada, porque a médica disse. Então, a forma que você fala alguma coisa, ela às vezes é mais relevante do que a mensagem, porque dificilmente na rede social a gente vai falar algo inédito. Não, tudo já existe. Mas a forma que você fala é inédito. A forma que você fala que você faz com que algumas pessoas entendam melhor do que outras pessoas falando a mesma coisa. É igual o conselho, né, na família, faz... Vem pra tu me ajudar, porque... Casa de ferreiro principal, né? Se tu falar, escuta. Mas eu já falei tanto e eu não sou ouvido. Mas se for uma pessoa de fora, é mais fácil dele acatar. Exatamente. Acontece muito isso. Então, acho que a internet também é muito disso, né? Exato. É da identificação e quando a gente da entende, forma que absorve aquela mensagem. E quando a gente entende isso e capta essa ideia, a gente começa a ter autoconfiança e começa a ser mais natural. Porque a gente deixa de tentar imitar o jeito de alguém e começa a criar o nosso próprio jeito. E assim, por mais que existam fórmulas de engajamento, forma certa de fazer, que muito guru aí explica, como é que se explica o fato de algumas pessoas como os Carlinhos Maia, por exemplo, que veio de uma periferia de Penedo,
que não tinha a casa com a louça bonita, que não tinha uma decoração planejada e conquistou o que ele conquistou. E não só ele, né? Tantas outras pessoas. Mas por quê? Porque ele tinha um público que se identificava com aquele jeito dele, com as brincadeiras dele, com o ambiente dele, né? Obviamente existem áreas e áreas. Eu acho que é o maior público do Brasil. E É quando a gente- aquela classe média baixa, classe baixa mesmo, Isso. e que realmente via que aquilo é vivido e que era tudo a realidade do que ele vivia. Exatamente. E Que quando a ele- gente fala de empresa, a gente tem que ter algumas ressalvas. É diferente da gente falar da nossa vida pessoal e abrir. Mas todos esses influencers e grandes empresários que hoje divulgam o seu trabalho, a gente tem a ilusão que eles mostram 100% da vida deles, mas não mostram. Não é. É a novela. Exatamente novela. o que você falou quando a gente começou a conversar. Ninguém é o gosta, enredo. ninguém gosta de falar de coisa ruim. Eu não vou vir, a não ser que seja uma coisa que realmente a gente precise de ajuda, que foi o caso da gata Diana. Exato. Mas em outros conteúdos a gente não quer mostrar a nossa parte fraca. Você gosta de estar ali Isso. bem. É tanto que quando você tá na parte frágil ali, você não aparece. Eu mesmo não apareço. Tem dia que eu não tô não aguentando minha voz, eu vou lá falar. Não vou. Mas aí as pessoas também têm uma dificuldade, porque tá tudo muito acelerado. A gente vê muito isso de gente se inspirando. A vida de fulaninho é tão boa e Tão enfim, perfeita. tão perfeita. Ela tem tudo, ela consegue tudo. E não é dessa forma. A gente vive numa bolha ali que não existe. E quando a gente para pensar no que a gente vai produzir de conteúdo, a gente pode se colocar no lugar do seguidor. O que é que eu gosto de consumir? A pessoa que eu gosto de seguir, o que é que ela faz que ela se torna diferenciada para mim que eu acordo de manhã? Porque tem gente que a gente acorda de manhã e já quer ver os stories daquela pessoa. Não, tem uma Eu- pessoa eu que com- não é. Eu com que- Virgínia, agora só quando ela tá com os meninos. Quando ela não tá, eu não assisto, não. Tem uma pessoa que não é pessoa pública, mas que de manhã, quando eu acordo, eu vou olhar se ela já foi treinar, porque ela me estimula a ir treinar. Tá vendo? Ela, é sempre que eu tô com vontade de treinar, eu vou olhar se fulana já foi. E vou olhar. E não é no intuito de Tem- comparação. É uma inspiração. É uma inspiração. Exatamente. Poxa, Por né? quê? Vamos lá fazer também. Porque ela tem a constância que você quer ter. Exatamente. Então, assim, todo mundo que... Pode observar, todo mundo que a gente admira muito, ela tem algo, ou conquistou algo, que a gente tá no caminho, ou que a gente queria conquistar. E a gente começa a se espelhar. E aí, quando a gente fala em compartilhar nossa rotina, né, online, essas pessoas, elas têm um enredo. Pode observar que sempre quem aparece nos stories delas são pessoas específicas, momentos do dia específicos e situações específicas. Porque os stories, ele funciona como uma novela. Ele tem que ter começo, meio e fim. Então, sempre quando a gente vai postar alguma coisa nos stories, a gente tem que pensar. Meu enredo naquele dia vai ser com um contexto o quê? Motivacional. Então, hoje eu quero falar sobre motivação. Mas como é que eu vou fazer esse enredo motivacional? Quem é que aparece na minha rede social que é um personagem? A Amanda é um personagem. A Letícia pergunta é que um não quer personagem. calar. Como é que eu vou fazer isso dentro do nosso contexto? Mas tem como você fazer. Por exemplo, você consegue estar numa indústria e você consegue ver um processo que você quer ajustar, certo? Certo. Que faz parte do seu trabalho. Você começa o dia desejando um bom dia. Você pode abrir uma caixinha de perguntas sobre o seu trabalho. São formas de você falar sobre ele. E dentro da prática da execução do seu trabalho, você pode exemplificar. Então, por exemplo, na lavagem de mãos, que vocês falaram no episódio lá do Milk na Milk, né? Quando a gente faz o processo de lavagem de mãos, aqui a gente faz um treinamento. Porque a lavagem de mãos é importante por quê? Por isso, por isso, por isso. Então, a gente usa técnicas específicas para facilitar essa higienização e garantir a qualidade dos produtos, né, para o consumidor final, certo? E vocês podem usar alguém que fez o treinamento falando como foi, se ele higienizou a mão direito ou não. Você pode mostrar os bastidores de Filmar treinamento. ele fazendo com a Exatamente. tinta lá, que a gente faz o teste, se realmente ele higieniza todas as áreas da mão. Exatamente. Aí você pode pensar assim, mas eu vou começar a mostrar essa parte do meu trabalho, vai ter pessoas que são concorrentes que vão começar a me copiar. Só que você é a referência. Você está sendo copiada. Então, daqui a pouco você vai ser chamada para treinar pessoas que querem chegar onde você está. Essa é a mágica e esse é o ciclo. Então, quem compartilha conhecimento se torna pioneiro, porque não guarda o conhecimento só para você, e você se torna referência. E a gente faz o mandamento de Deus E você também. ganha muito mais do que perde quando você abre esses bastidores e mostra a rotina de trabalho de vocês. E a melhor forma da gente divulgar o trabalho da gente é na prática.
É mostrando como funciona na prática, no dia a dia. Bastidores mesmo, tipo vida real. Não tinha Globo Rural, que tava o câmera filmando o pessoal andando lá no gramado, fazendo entrevista lá. É isso que o público quer ver, né? E aí depende muito de quem está seguindo. Porque, por exemplo, eu sou um produtor de tomate. Aí eu tô lá, eu sou produtor de tomate e eu não preciso fazer marketing do meu trabalho. Mas se eu começar a criar um canal no YouTube para falar sobre o meu processo de produção, para trazer receitas com o meu tomate, isso não pode atrair restaurantes para me comprar Com diretamente. certeza. Ao invés de comprar Ou em até grandes consultoria, supermercados. porque às vezes ele está plantando, fazendo o cultivo do tomate de forma tão diferente do que é realizado por É outros, algo inovador que por pouca outros gente conhece. por outras pessoas que plantam, que ele vai ser chamado em algum momento para Exatamente. falar do trabalho dele, para ir para feira, para vender alguma coisa que ele conseguiu, uma solução lá que ele conseguiu para o plantio, uma forma diferente. É porque a gente Exatamente. acha que tudo é tão besteira que a gente faz que a gente faz, não, isso aqui todo mundo faz, pelo amor de Deus, isso é o básico, né? Mas, ó, é tão forte a questão do marketing que a própria legislação obriga o produtor a se adequar. E eu vou dar um exemplo. Para eu adquirir um selo da Adagro, eu preciso de um rótulo. Para eu ter um rótulo, eu preciso geralmente o quê? De uma logomarca. Aí o produtor tá lá, vou fazer de qualquer jeito, só para eu conseguir o selo. Beleza, as questões legais estão ali. Mas quando o seu produto vai para a prateleira, a sua embalagem ela vai determinar se a pessoa vai dar uma chance pro seu produto ou não. A gente trabalha isso também, né? Eu tenho Então- muito isso no juízo, porque o povo faz, não, é preço. É não. Quem primeiro chama atenção numa gôndola, na prateleira do É a supermercado, apresentação. é a forma que o produto está sendo apresentado, é a forma de apresentação. São as cores ali, são o cenário que você. comunica. Exatamente. E a importância de você conhecer quem é o seu consumidor. Porque, veja, se você tem uma embalagem mais ou menos e o seu ponto alto do produto, seu diferencial é preço, se achar um produto 10 centavos mais barato que o seu, Perdeu. você vai perder. Mas, se você tem uma embalagem atrativa, você atrai o público para lhe dar uma chance. Depois que ele comer, ele vai falar, ele vai indicar, mas aquele E é primeiro muito contato... difícil ele trocar você. Porque Exatamente. quem compra, ele compra a marca. Exatamente. Aí vem outro ponto. Saber quem é o meu consumidor. Porque o marketing ele passa pelos 4 P's, que é promoção, produto, praça e preço. Então, eu preciso saber quem é o meu cliente para eu saber onde eu vou colocar o meu produto, onde é que ele está. Porque se meu produto é um alto padrão e eu coloco num supermercado de um bairro de uma classe média baixa, Ele não meu vai produto sair, não vai né? sair. E se meu produto é um produto mais simples, para uma classe média mais baixa, e eu coloco num supermercado de uma capital, um bairro nobre, ele também não vai sair. Pelo mesmo motivo. Um vai ser subestimado e o outro vai ser superestimado. Então, saber quem é o seu cliente, né, para saber onde vai colocar. Sabendo quem é o seu cliente, você vai saber o preço que você vai colocar. Sabendo quem é o seu cliente, você vai saber como distribuir e como vender. Então, tudo conta a partir do momento que você identifica quem é a pessoa que está lhe assistindo. Porque você vai entender o que é que ela quer e você vai entregar mais do que o que ela quer. E aí, quando a gente fala na questão de o empresário aparecer, de humanizar e de mostrar bastidores, tem grandes marcas de leite que fazem o quê? Elas estão distantes, são só uma marca, é uma grande indústria. Aí coloca lá, esse leite foi de indústria familiar, de produtor de leite familiar, agricultura familiar. Aí mostra até uns desenhozinhos, assim, simulando que tá coletando leite da vaca, de agricultura familiar. Aí bota lá um depoimento, vocês já viram, né? Tem várias marcas que fazem Que assim. usa esse... Que é o storytelling, que é fazer o quê? Você se cativar além do produto. Pra ver a história que Porque a se eu marca traz. Tenho 10 marcas de leite ali, uma do lado da outra, a diferença para mim é preço. Que a maioria das vezes, o sabor é quase que imperceptível a diferença. Exceto uma marca ou outra premium. Mas aquelas marcas ali de uma faixa etária de preço, uma faixa de preço, ela fica ali. Né, concorrendo por centavos. Exatamente. Você Então, vai muito pelo que a empresa traz de história. Exatamente. Porque a gente pega um rótulo, um longa-vida, que mudou agora a legislação, né? Não é mais longa-vida, mas você pega um leite de caixinha ali, você vai por preço. Exato. Ele não vai ter muita diferença, ele tá homogêneo, a não ser que, tipo, quantidade de gordura, se ele é integral, se ele é semi-desnatado, se ele é desnatado, para a sua dieta. Enfim. Exato.
mas no relevante preço, a não ser que você se cative com a história que a empresa prega. Exatamente. Senão você vai levar o mais barato. E assim, no agro a gente tem empresas que estão preocupadas com a questão de alimentos mais, entre aspas, limpos, sem agrotóxicos. Então você Os tem um selos, público, né? Você já começa a você tem um enxergar os público selos da específico. empresa. Exatamente. Aí se você trabalha num laticínio, e aí você preza ali pela qualidade de higiene, você mostra o processo produtivo, você mostra o produto saindo, os funcionários todos padronizados, com fardamentos limpos, o proprietário contando a história dele, você vai cativando. E aí o que é que acontece? Eu não vou no supermercado procurando aquela marca, mas quando eu ver a logomarca, eu vou dizer, Você lembra? eu vi Você associa. essa marca, eu sei que ela é confiável e eu vou comprar. Aí, né, fugindo um pouquinho dessa questão, mas indo, né, para um caminho bem parecido, é a questão das polêmicas. Sim, O agro em si, ele é cheio de polêmicas. exato. Quando nós começamos a gravar o podcast, o intuito da gente é falar e informar sobre o que está acontecendo dentro do nosso setor, porque nós enxergamos um potencial muito grande na região, nos profissionais e tudo mais. Mas tem alguns temas que são mais polêmicos. E é necessário se falar sobre eles também. E aí muita gente foge. Sim. Então, como abordar essas questões mais polêmicas, sabendo que o intuito é informar realmente, mas ao mesmo tempo fugir delas? Na verdade é o seguinte, essa questão de fugir da polêmica, ela vai muito mais de um aspecto pessoal da pessoa que está divulgando o conteúdo do que necessariamente o conteúdo em si. Porque quando a gente divulga um conteúdo polêmico, primeiro a gente tem que ter muita certeza e muito embasamento, no caso de vocês, embasamento legal faz parte, para que você consiga abordar esse tema com segurança. Então, eu estou segura dessa informação, eu sei que essa informação é correta, então eu vou me posicionar sobre essa informação. Segundo ponto é você estar preparado para as críticas. Né? E aí você não vai agradar todo mundo, e quanto mais polêmico o conteúdo for, mais ele vai engajar e mais vai ter gente querendo opinar positivamente e negativamente. E geralmente acontece as duas coisas. E aí, quando a gente traz um conteúdo polêmico, a gente observa que nos comentários os próprios seguidores começam a discutir entre eles, uns defendendo e outros acusando. Né? Então, eu não sou o perfil de utilizar conteúdo de polêmica, mas tem grandes pessoas que falam. Guto Galamba é um exemplo. Temos o Wendel de Carvalho, que eles falam e se posicionam muito forte, mas você tem que ter um perfil, né, de personalidade que você esteja preparado para receber essas críticas, filtrar essas críticas e, em alguns casos, se for necessário, responder essas críticas, né? Mas o que eu penso a respeito de polêmica é, se você quer se posicionar e você está seguro sobre aquela sua posição, sobre aquela sua crença, ela é a sua opinião. E o digital está aberto para a opinião, né, para que todo mundo possa opinar. Só que você tem que estar receptivo também para o que vai vir, né, dessas críticas. Então, depende muito do seu perfil. O Wendel de Carvalho é um profissional aí, né, grande profissional no mercado digital. E ele fala muito da questão de família, ele fala muito do casal, do casamento. Então, isso é um assunto que nem todo mundo concorda. Que entra questões religiosas, questões políticas e várias outras questões. Mas até a crítica e até a polêmica, ela ajuda você a crescer o conteúdo. Então, existem várias formas de você produzir conteúdo. E conteúdo polêmico faz parte. É uma das vertentes de mercado que você pode atuar. E assim, é uma vertente muito presente no nosso setor. Exatamente. Polêmica se o leite é inflamatório ou não. Eu acho que tem que entrar, principalmente quando entram esses assuntos do leite ser inflamatório. Do estupro a uma vaca, porque diz que a gente cria vaca só para parir, e é estupro. E pegar o leite. E é explorar o animal, e que não existe bem-estar animal. Então eu acho que sim, a gente tem que entrar. Porque da mesma forma que essas propagações, elas se tornam verdade, de tanto que elas são ditas, se a gente não vai lá e entra no assunto, elas realmente vão se tornar verdades. Exatamente. Se não tem uma pessoa para frear esse pessoal que não sabe, de fato. Eles não têm embasamento nenhum científico de nada, mas entram ali por uma opinião própria e por achar que por serem veganos, vegetarianos, enfim, tem que defender, e aquilo ali é o que eles
pregam de verdade. Aquilo ali é a verdade para eles. Mas aquilo não é a verdade absoluta. E quando você fala da questão do laticínio, do leite sem inflamatório, nem os próprios médicos concordam entre si. Sim. Não tem nenhum Porque estudo... tem médicos inclusive tem médicos com os quais eu já trabalhei, que chegaram para mim já para dizer assim, olha, o único mamífero que toma leite na fase adulta é o humano. Mas é o único que tem inteligência também para transformar o leite. Enquanto tem outros médicos que já tinham feito pós-graduação em nutrição, né, na parte de nutrição, nutrologia, na verdade, que dizia assim, leitão é inflamatório. Então, não existe um consenso na própria classe, na medicina. Então, com embasamento científico, né, eu não acho que é algo ruim você se posicionar com embasamento científico e com seu conhecimento. E outra coisa, é a sua opinião. Tem um alimento mais rico do que o leite, do que o ovo. Eu concordo totalmente, eu não vivo sem laticínio. Aí vai a gente entrar nessa discussão boba de que não dá não pra mim não. Mas tem muita gente que usa a polêmica pra viralizar. Exato. Sim. Porque, veja, o Instagram, como é que ele identifica que o conteúdo é relevante? Quando ele engaja, tem muito né? comentário, quando ele tem muito compartilhamento, quando ele tem muita curtida. Então, uma polêmica, ela gera muito comentário, ela gera muito compartilhamento. E o Instagram, ele não vai fazer juízo de valor pra dizer assim, ah, não, esse assunto aqui é laticínio, não me interessa. O que é que ele quer? Ele quer reter você na plataforma. E como é que ele faz isso? Com conteúdos que são virais. E os conteúdos que são virais nem sempre são conteúdos bons. Agora, a gente precisa ter muito cuidado com o que fala e muito embasamento e segurança para o que vai falar. Né? Não, o que a gente nota muito é essa questão de que o agro, ele tem muito medo de falar. E aí é o agro de forma geral. Não é só quem está trabalhando com leite ou só quem está trabalhando na parte ambiental. Não, Sim. É de forma geral. Existe um certo receio em estar se posicionando. Sim. Porque, querendo ou não, nós acabamos mexendo com o todo da sociedade, né? Exato. Então, se tem muito medo de dizer assim, eu vou lá explicar o que eu estou fazendo. E aí, muitas vezes, essa desinformação acaba acontecendo. A partir do momento que ninguém se posiciona, ninguém fala... Fica subentendido. Fica subentendido. Aí vai a interpretação de cada um. Mas, assim, se a gente for pensar na nossa legislação, até uma vírgula pode ser interpretada diferente. Sim. Quando você vai ler, às vezes um artigo ali, né? Uma cláusula de um contrato, você lê de um jeito, interpreta de um jeito, eu interpreto de outro. Então, essa divergência, ela sempre vai acontecer. Sempre. Né? E opiniões são bem-vindas, né? Exatamente. Quando não tem esse conflito, quando se tem esse respeito. O conflito das ideias vai acontecer sempre, né? Que diga assim. Sim. Mas aí, com respeito, eu aceito sua opinião, não concordo, mas aceito. E tudo bem, eu vou continuar consumindo leite, eu vou continuar consumindo todos os seus derivados. Apesar de ser intolerante à lactose, mas vou continuar consumindo. Sim. Mas se você acha que realmente ele lhe inflama, que ele lhe faz mal, pare Você de não consumir. precisa consumir. Mas aí é sua opinião e eu tenho a minha e eu tenho o meu jeito de enxergar a vida. Exatamente. E é isso. Mas é justamente isso, né? E assim, quando a gente se posiciona, a gente está defendendo o nosso ponto de vista. Que muitas vezes ele pode ser, entre aspas, absoluto para mim, não ser absoluto para você, você tem uma opinião diferente. E aí, qual o movimento que acontece quando a gente começa a trazer conteúdo polêmico? A gente pode trazer conteúdos e quem segue a gente hoje discorde. E ela discorda ao ponto de ser tão desconfortável para ela que ela deixa de lhe seguir. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente atrai um público que concorda com a gente. Então, a gente está tirando um público desqualificado para o que a gente quer transmitir e trazendo um público que concorda conosco. Então, é normal, quando a gente começa a se posicionar com conteúdos mais polêmicos, que a gente tenha uma mudança na quantidade de seguidores. A gente pode perder muito seguidor e depois começar a ganhar muito seguidor, porque a gente está se posicionando e o semelhante atrai semelhante. Então, eu vou seguir pessoas que estão de acordo com os meus valores. E tem gente que não está aberta a ter essa pacificidade, assim, né? De entender, não, essa é a opinião dela, Sim. eu respeito. Não, eu paro logo, porque se aí me enjoa, eu não vou ver, eu vou silenciar, depois eu paro de seguir, porque o que ela acredita não é o que eu acredito, e eu não quero conviver com o que eu não acredito. Mas até a gente faz isso, né? Enquanto seguidor. Eu já deixei de seguir pessoas. Tem alguns conteúdos começaram a trazer uns conteúdos que não estavam de acordo comigo, mas isso não é ruim. Porque se a gente tiver muito seguidor e esse seguidor não interage com a gente, o Instagram entende que o nosso conteúdo não é relevante, que até quem segue a gente não está gostando. Imagine para mandar para novas pessoas. E aí ele começa a entregar para conteúdos para pessoas que têm muito engajamento. Então, às vezes,
viralizar não é bom. Se a aí gente não pode trouxer um estagnar, público né? qualificado, porque esse público vem por um motivo, aí você lança um conteúdo com aquele perfil. Aí você traz um monte de seguidor, seu conteúdo viralizou. Aí de repente você muda a abordagem. Aí aquele seguidor que começou a Já seguir foi por aquele embora. vídeo não continua curtindo, compartilhando, pode até continuar seguindo, mas ele não interage. E isso vai derrubando o engajamento. Então, às vezes, é melhor você ter pouco seguidor e crescer aos poucos, mas com um público qualificado, porque você trazer o público errado para dentro do seu perfil. Porque ao invés de você crescer, você perde seguidor. Isso pode acontecer. Sim. Faz parte. Mas se quiser se posicionar, se achar que é relevante, que tem que ser falado, tem que ser falado. Agora depende do perfil da pessoa que está à frente da câmera. Porque você vai receber críticas. Então, se você está disposto a receber essas críticas, você segue em frente. Né? Sabendo que vão vir pessoas que não vão concordar. E tá tudo bem. Aí vamos lá. Quem seria polêmica? Eu ou Letícia? Eu acho que Gisele. Acho que as duas. Eu Quem não seria sou polêmica? muito- Eu ou Letícia? eu não tenho muita paciência, mas polêmica eu não sou, não. Eu não tenho muita paciência, assim, de discutir. Pronto, se você acredita também, fique Tá com sua bom, né? verdade e Tá vá, bom. meu filho, porque tem certas guerras que eu não tô entrando mais, não. Não sei se é... Não vale a pena o Não, desgaste, vale né? não. Vale de jeito nenhum. Mas assim, no Instagram e rede social, né, de maneira geral, é uma terra meio que sem lei. Todo mundo acha que pode chegar ali e Principalmente dizer o que TikTok, quiser, né? Eu percebo isso no TikTok, quando as pessoas comentam no, nos vídeos, né, lá, porque eu não tenho muito costume de entrar pra ver. Vez ou outra eu entro assim, quando alguém encaminha alguma coisa. Mas a gente vê a quantidade de comentário e o filtro que não existe é diferente do Instagram. Parece que não tem cara, né? É Porque é porque- só postagem de vídeo e não tem aquele de aparecer. Agora Aquele tem, né? refinar, né? É, mas parece que eles perdem total o filtro. Colocam uns comentários lá que eu fico assim, abismada. Mas sabe o que é que acontece? O Instagram, ele começou a ser perfeitinho demais. E aí essa geração mais jovem começou a achar tudo muito artificial. E aí vem o TikTok. E aí a abordagem do TikTok, ela é mais, entre aspas, cara lavada, vida real. Então, as pessoas que estão no TikTok, elas não têm filtro, muitas vezes, no que elas falam. Como elas não têm filtro no que elas falam, porque elas se sentem mais à vontade para falar, porque é uma rede social que ela não tem essa preocupação de filtrar e de se tornar tão profissional, ela é mais humanizada, assim, mais espontânea. As pessoas também não têm filtro de criticar. Além do mais, é uma geração diferente. A geração do Instagram é uma geração que trabalha com o Instagram mais profissional, que tem uma preocupação mais com a qualidade do vídeo que está sendo falado, monta roteiro, não é abrir a câmera e falar. Então, o público que o Instagram atrai também é diferente e é uma abordagem mais profissional. Aí, o que é que está acontecendo? As pessoas que estão no Instagram estão vendo o TikTok crescer, aí pegam os vídeos do Instagram, colocam no TikTok. Aí, o que é que acontece? Não viraliza, porque o público é diferente. Aí as pessoas começam a fazer o quê? É mais besterol, né? É. No TikTok. Aí o que é que as pessoas começam a fazer? Trazer os conteúdos do Instagram, mas adotarem a abordagem do TikTok. Eu vou me posicionar sobre essa questão aqui, que no Instagram eu fiz um roteiro, fiz edição, mas eu vou fazer na sala da minha casa, vestindo pijama com um café na mão e falando como se eu estivesse falando com meu melhor amigo. E aí você consegue transmitir a mensagem para o público do TikTok. Só que o próprio público do TikTok às vezes percebe que a pessoa veio do Instagram E não dá pela muita postura. bola, né? Aí começa a dizer, volta pro Instagram. Esse povo do Instagram tá invadindo o TikTok. Aí fica esse movimento de uma rede social contra outra. Mas é justamente aquela questão do distanciamento. A gente começa a ver o distanciamento, aquilo começa a ser inacessível. E eu procuro algo mais próximo da minha realidade. Eu me identifico com pessoas iguais a mim, que tem problemas reais. E tem coisa mais chata que a gente acordar, cheio de problema, e abrir o Instagram e tá a vida perfeita da pessoa ali. Parece que você não deu certo na vida e a pessoa só tem coisa boa na vida dela. Entendi que a pessoa tá sem coragem, aí vai e faz, meu Deus, como é que ela consegue? 4 horas da manhã na academia, a vida é perfeita. A Letícia mandando mensagem pra mim exato. esses dias. Pra onde é que tu tá indo de madrugada? Eu tô indo pra natação. Mulher, vai dormir. Oxi, vai ter... No sábado vai Pessoa doida dormir. pra dormir no sábado, doido pra hibernar e E outra, no frio de Garanhuns. Porque Mas não é assim, só. não é aquecida. Não, Eu mesmo assim admiro eu saí demais, de viu? nada de casa. Eu tô numa preguiça tão grande de ir pra essa academia nesse inverno. Porque ela não tá me vendo, não. Tá vendo uma vez na semana, 2, no máximo. Aí imagina que a gente abre o Instagram e também só vê a pessoa falando dos problemas que a gente já tem todo dia. A gente também não se interessa. Não. Então, Só problema não, pelo amor de Deus. então a gente tem um equilíbrio na rede social, que é justamente o filtro de criar
o storytelling, que é a sua narrativa ali de uma maneira filtrada. Então, eu sei quem é o meu cliente. Eu sei que se eu postar um café de manhã, as pessoas que gostam de café vão se identificar. E é uma coisa que eu gosto muito. Então, é algo pessoal meu que eu estou trazendo para o meu negócio, que vai atrair pessoas que gostam da mesma coisa que eu. Se eu defendo leite, então eu tenho que ter leite na minha rotina. Mostrar que estou consumindo leite num laticínio, falando com a equipe, trabalhando. Pode ver no laboratório, nas pesquisas, todas as historinhas de bastidores que tem sobre o doutorado. Bomba, eu tenho certeza. Todo mundo participa. Eita, essa semana as bactérias cresceram ou não? Deu certo? Exatamente. No outro dia tava falando da história da barata, né? Exatamente. Que, por sinal, apareceu uma barata d'água lá em casa esses dias. Eu só me lembrei de você. Era ela correndo pra dentro de casa. Cada cômodo que ela ia, eu ia atrás pra ela entrar em algum lugar e eu fechar ela até meu marido chegar e matar, que eu não tenho coragem, não. Juro por Deus, ele mandou mensagem pra mim. Eu não acredito, não, Priscila. Eu tranquei ela no banheiro. Botei metade do vídeo do SBP dentro do banheiro e botei um pano embaixo. Aí ela não sai até ele chegar. Mas é isso que as pessoas gostam de ver, né? Um pouquinho do seu sucesso e um pouquinho dos seus bastidores. Porque perfeição demais afasta e também só coisa ruim eu não quero ver. Porque eu já tenho tanta coisa, tanto problema, não vou dizer tanta coisa ruim, porque a vida não é só coisa ruim, tem coisa boa, tem coisa ruim. Mas tem tanto problema na minha vida, eu vou abrir meu Instagram pra ver problema. E dos outros mais. E dos outros. Aí tem gente que tem mania de abrir o Instagram e só fala deitado na cama, dizendo que tá com dor de cabeça, dizendo que o dia foi difícil. Essa pessoa, ela não vai atrair o público, porque ela tá trazendo só o lado ruim. Mas assim, eu acho que o que essas pessoas demonstram é realmente o que elas vivem, o que elas Exato. acreditam, né? Exato. Então, a gente particularmente tem nossos problemas, nossos perrengues no dia a dia de trabalho, de vida pessoal, né? Sim. Só que a gente acredita que viver vale a pena, né? Eu até tenho uma amiga que eu olho sempre o Instagram dela, ela usa a frase de que eu sou apaixonada por viver. Então eu busco viver. Sim. E é isso que a gente tenta passar, porque isso é da nossa essência. Exatamente. E se a gente não tiver esperança, né, de dias melhores, de que as situações vão ser resolvidas, que a gente vai ter uma virada de chave lá na frente, perde o sentido da vida. Porque a esperança é o que move a gente, né? Todos os dias. E todos os dias a gente passa por problema e a gente supera esse problema. Exatamente. E a sensação de vitória, de conseguir conquistar ou superar um desafio é maravilhosa. Então a gente busca por isso a nossa vida toda. É o alto e baixo da roda gigante que a gente tá... Qual o sentido de viver? Exatamente. Pra gente sair, levantar pra resolver, porque também a gente não ia ter trabalho. Porque é problema só. Exatamente. Mas aí tem que lidar e saber que aquilo ali tem um sentido e tudo tem um propósito. E aí, falando sobre inteligência artificial e falando justamente sobre a questão de ter problema e nós estarmos ali para resolver, né? E a tendência de mercado hoje não é comprar curso, nem produto, é comprar solução. Então, eu tenho um problema. Que você vai solucionar esse problema? Vou, então tá nas suas mãos. Porque as pessoas, elas não têm mais tempo. Nem para nada. Então elas procuram a solução do problema delas e vai atender esse cliente. Se for para eu comprar só o curso para assistir, eu não vou assistir. Eu quero que você chegue aqui e eu lhe diga: ó, meu problema é uma cadeira. Ah, tá certo, é essa cadeira que você quer desse jeito. Tá aqui, a cadeira. Exatamente. Eu não quero aprender a fazer a cadeira, não, meu filho. Eu quero ela para eu sentar e servir porque eu quero. Bom, assim, eu sou uma pessoa que particularmente gosto muito de aprender a fazer e fazer determinadas coisas, né? Sim. Então, até quando eu vou conversar com Priscila, a Priscila fala isso, eu faço o quê? Como é isso, né? Vamos olhar. Eu, particularmente, sou essa pessoa. Sim. Só que o que eu tenho notado nos nossos clientes é exatamente isso. Mas sabe o que é que acontece? A gente pesquisa e procura entender aquilo com o qual a gente trabalha. Porque eu amo fazer curso. E eu não era no colégio uma pessoa que era a melhor aluna da sala. Mas porque eu não entendia que eu estudava aquilo que eu não gostava. Hoje, se você me der um curso na área de marketing, eu vou passar o dia estudando e vou ficar feliz com o que eu aprendi. Porque é a minha área e é a solução que eu trago para o meu cliente. O seu cliente não é... A razão de ser da empresa dele não é a mão bem lavada do funcionário com o processo produtivo limpo, e sim o queijo na prateleira. A venda. Então, ele não quer dor de cabeça de ter que se preocupar de treinar a equipe dele. Não, e aí a solução... que não querem ter dor de cabeça de, por exemplo, comprar o chip que vai precisar
para atendimento ao cliente. Sim. Né? Não precisa ter um número de atendimento ao cliente. Sim. Tem uns que dizem, gente, assim, ó, tá aqui, Resolva. resolva. Mas é justamente sabe isso. o que é? O perfil dos nossos clientes também, ele é muito ele não é só dono daquela empresa. É o eu-keep, né? Ele é tudo. Não, tem esse eu-keep. Tem. E Tem aqueles processos que mais já têm estruturados. um processo mais estruturado, mas que eles nos dão essa liberdade de dizer assim, vai lá e faz. Mas Sim. na maioria eles são fazendeiro, eles são a logística, eles são o entregador, eles são tudo. Então, quanto mais ele consegue minimizar todos os problemas que estão envolvidos na burocracia de possuir uma fábrica Sim. com registro no órgão, minha filha, telefone, não sei nem Resolva. pra que você quer telefone. Não, é porque tem que ter um meio de comunicação para atendimento do cliente, tem que ser de forma gratuita. Ele vai, bota qualquer um, bota o meu. Eu disse, não é assim, a gente tem que realmente, porque se tem qualquer problema de rastreabilidade, gente, é por esse número, é por esse e-mail que o cliente vai chegar. Aí daqui que a gente conseguir, aí ele vai estar certo, pois, quanto é esse negócio? Aí faz, vá. Mas Eu é pago. justamente isso. Imagina uma pessoa que está no processo produtivo e ele resolve tudo. O quanto de problema que ele tem ao longo do dia para resolver. Então ele vai para o que é mais prático. E o que é mais prático é terceirizar alguns processos, né? E não se preocupar em entender algumas coisas. É tipo assim, eu preciso disso aqui para obter isso aqui. Quem é que vai me ajudar? É você? Então pronto, não precisa me dizer como é que você vai fazer, não. Vá lá e faça. Se você solucionar o problema dele, você está fazendo o seu trabalho. Né? Já aconteceu isso. isso, né? De, por exemplo, chegar lá e dizer assim, o senhor precisa de uma lavanderia para lavar o uniforme dos seus funcionários. Sim. E aí ele disse, certo, e como é que resolve? Eu disse, o senhor comprou uma máquina de lavar e contrata uma pessoa para ficar responsável por essa parte, ou então o senhor vai ter que contratar uma pessoa fora, porque a gente precisa de emissão de nota fiscal para garantir tudo. Aí ele fez, aonde é que compra a máquina? Olha aí, qual é a máquina que tem que comprar? E muitas vezes Eu não é olhei, o problema. eu olhei a máquina e mostrei ali, a máquina é essa, eu vou mandar o link pro senhor. Ele disse, não. Compra aí. Compre. Aí eu disse, me dê o endereço da entrega. Ele disse, bota pra sua casa. Você recebe, você compra a máquina, manda pra sua casa. Quando a máquina chegar, você vai me vem ligar e vai dizer assim, chegou, manda buscar, eu vou mandar buscar. Pronto. E depois você vai vir aqui ensinar a menina como é que faz pra usar a máquina. E assim, se você parar para pensar na visão do empresário, um empresário que tem uma visão mais do negócio como um todo, e entende um pouquinho melhor, o empresário, para o negócio dele crescer, ele tem que ter o olhar estratégico, certo? Então, a hora de trabalho dele é uma, e a hora de trabalho da pessoa que ele contrata é outra. Sim. Então, é mais barato ele terceirizar e deixar na mão de alguém do que ele tirar 1 hora do tempo dele para resolver isso. É aí o exemplo. Exato. Se eu vou atender enquanto social media um médico, e esse médico ele atende 2 pacientes por hora, e cada paciente ali ele cobra R$500. Então a hora dele é R$1.000, certo? Se ele me paga um valor X por mês para fazer todas as postagens dele, ele está tirando um valor dele ali para me pagar. Mas se ele tirar 1 hora do mês dele, ou 2 horas do mês dele, ele está pagando R$2.000, R$3.000 da hora dele que ele está deixando de faturar, ou de um horário de descanso dele que ele podia estar com a família dele, para estar se concentrando naquilo ali. Então, quando o empresário ele tem uma visão mais ampla, ele consegue enxergar que a hora dele é muito cara, comparado à terceirização, você começa a descentralizar os processos para que você consiga melhor eficiência, melhor resultado. E até melhor qualidade de vida. Melhor qualidade e de vida e de resultado. Porque se eu for fazer um treinamento de boas práticas de fabricação, o resultado não vai ser o mesmo de vocês. Porque vocês estudaram para isso, vocês dedicaram tempo para isso. E a gente vive isso, né? É diferente. Exatamente. Eu posso ir lá, aprender o que é, filtrar aquilo, até eu ter segurança para ministrar aquilo ali, aquele conteúdo com segurança, de conseguir passar aquela mensagem para aquele público, eu já perdi o tempo todinho. E muitas vezes você fala com o funcionário, porque você está ali no dia a dia, o funcionário já não escuta mais você. Você acha que é besteira, diz que vai fazer e não faz, e quando vem um consultor que traz um olhar, que explica da forma que ele entende do porquê daquilo ali, ele começa a aplicar aquilo ali, porque ele começa a entender a importância, os prejuízos que isso vai trazer. Só que eu, enquanto empresário, com um monte de problema na cabeça, eu vou ter a paciência
a expertise de chegar para você e explicar do mesmo jeito que você explicaria, não vou. Né? Menino, lava essas mãos. Senão o queijo vai sair cheio de bola lá, cheio de coliforme. Vai parar na fiscalização, a fábrica é fechada. Ele não escuta. Mas quando vocês chegam e explicam isso para eles da forma profissional que vocês já têm, o resultado é outro, que é a questão do interlocutor que a gente falou, né? Com certeza. Então, é isso, assim. Quanto mais visionário, na minha opinião, o empresário, mais processos terceirizados ele tem. Porque ao invés de ele fazer tudo mais ou menos, ele vai ter pessoas que vão fazer com excelência e com um custo menor do que ele faria. Porque a hora dele é muito cara. E aí, toda vez que ele tiver tempo de pensar estrategicamente no negócio, o negócio dele cresce. Ele ganha mais, ele contrata mais gente para fazer com mais excelência e mais setores. E aí, quanto maior a queijaria, mais você vai observar uma quantidade de funcionário maior, uma quantidade de setores maior, um A RH estruturado. necessidade. Isso acaba se tornando Setoriza uma tudo, né? necessidade. Exatamente. Exatamente, a setorização. É isso. É isso. Eu queria agradecer, Priscila. Não, Eu que agradeço. eu tenho mais uma Ah, tem? pergunta. Então, Tenho. pode Eu sou perguntar. polêmica. É. Eu vou perguntar, Priscila. Se eu puder Como responder, é trabalhar com a gente, né? é maravilhoso, porque a gente se entende, não é missa de corpo presente, né? Mas como eu tive acesso, né, a uma parte dessa questão do agro, né, de atender esse público, a gente se entende muito bem, né? Então a coisa flui. E é feito, Letícia estava falando, né? Ana estava falando, com relação ao perfil de cliente. Né? Porque às vezes a gente demite cliente, às vezes não dá certo. Não porque o cliente é ruim ou porque você não é um bom profissional, mas porque a personalidade ali não bate, os interesses, a disponibilidade às vezes não funciona. E graças a Deus com a gente deu match, né? Deu super certo. Super certo. E eu espero, né, que a gente fique junto aí por muitos e muitos anos. Que a gente continue se entendendo, né? E que o trabalho ele flua super bem como está indo até agora. Se Deus quiser, Deus vai passar à frente. Mas, Continuaremos. Se Cresceremos muito juntas, se Deus amém. quiser. Pois é E isso. aí, agora eu vou fazer uma pergunta também. Pode Como perguntar. é trabalhar comigo? Agora eu quero feedback. É muito bom. Quem tiver a oportunidade de contratar, de setorizar, pode contratar a Priscila, porque é muito bom. Eu não tenho muito essa do marketing, essas coisas, é tudo de Ana, viu? Esse podcast vai pra frente por causa dela, porque por mim, eu não sou essa pessoa de aparecer, de participar, mas aí tudo Priscila resolve. Aí eu não me preocupo. A gente já demitiu, já se também trocou de profissional, mas tudo flui e Priscila tá com a gente. Depois que ela entrou, mudou muita coisa, né, Ana? A gente conseguiu enxergar muita coisa. E assim, é Graças a como Deus. o Letícia estava falando, o perfil de cada pessoa, né? Então, o que a gente falou antes, eu tenho um perfil e Letícia tem outro diferente. Mas é justamente esse casamento de ideias, né? Essa vontade de fazer com que as coisas aconteçam, que dê certo, que faz com que cada dia a gente consiga construir, colocar um tijolinho dentro dessa trajetória, né? E saber que nós temos Priscila por trás, né, como suporte para a gente, nos dá uma segurança muito grande. Porque você conhece o setor, então você conhece as dores. É diferente de ter um profissional generalista, né? Então, a gente realmente precisa ter pessoas especialistas e específicas naqueles locais. Então, foi uma escolha muito, muito certeira que a gente deu. Muito Obrigada, eu fiquei feliz. Obrigada. Às vezes ela coloca lá no grupo, o corte é esse aqui. Quando me marca, eu nem vejo. Quando eu venho ver, já tem 6 meses. É porque eu tô ruim de já saiu, mensagem. o corte já saiu. Eu tô pior, ultimamente, tô pior. Mas aí eu confio também. Não, quando às vezes você eu tá boto lá já. Tá certo, pode liberar. Eu não assisti o corte, mas eu tenho certeza que tá bom, porque ela entendeu muito bem o que é que a gente, né, ali A no trabalho ideia, da né, gente, isso. do que a gente E é gosta. um projeto lindo, né? Porque você trazer essa voz para o agro, né? Eu acredito que essa questão da adesão da internet no agro ainda é um tabu, né? A gente vê aí também jovens voltando para a zona rural, então eu acho que isso vai, com o tempo, se desconstruir, né? E o próprio mercado vai exigir isso do produtor. E dar a voz, né? Aqui para a região, a gente tem uma área do agro tão rica. Quantos laticínios a gente não tem? Quantos produtores a gente não tem? Então, Quantos tem um canal. profissionais a gente não E tem. trazer Exatamente. histórias para as pessoas se ligarem à marca. Exato. Que era o que a gente tava falando, então é importante, porque nasceu com isso, a gente nem se ligou que tinha alguma coisa com marketing ali entrelaçada, mas
a gente falava de alguns empresários que são nossos clientes, que têm uma história fantástica e que tal trazer eles, igual a gente já trouxe alguns, para contar a história e para que as pessoas se inspirassem e entendessem que também podem chegar lá, porque pessoas com o perfil delas também conseguiram. Então, por que não a gente vai poder conseguir, né? E se fidelizar àquela marca, porque ele passa a comprar pela história que foi ouvida aqui no podcast, Exatamente. né? E é por isso que eu acho o digital, eu sou apaixonada pelo digital. Porque há 10 anos atrás a gente não tinha esse espaço para a gente falar do nosso trabalho gratuitamente. Com esse tempo todo que a gente está falando aqui sobre nós, sobre a história, sobre marketing, sobre agro, né? E aí, há um tempo atrás, você pagava 2 mil, 3 mil reais por 30 segundos, 4, 5 postagens, né? Postagem não, né? Propagandas numa TV, um horário que não era o horário nobre. Então, ver como hoje a gente tem essa ferramenta que é tão maravilhosa e tão acessível pra gente, né? Então, a gente vai aprendendo a usar devagarzinho, vai conquistando o nosso público e tudo isso de maneira gratuita. Então, às vezes erra sou uma coisa encantada. ali, outra, né? Mas vai aprendendo, né? Porque a gente não é a geração nativa das Exato. redes sociais, da internet, né? Isso pra gente não é uma coisa natural. Sim. Né? Diferente dessa geração que já tem aí. Mas essa geração maior. que já nasce com o celular na mão, ela é natural para falar bobagem. Mas quando ela estiver falando sobre o trabalho dela, provavelmente ela também vai sentir, passar né? pelo que a gente está passando, porque a gente está sendo avaliado, né? Exatamente. O tempo todo. Tudo que a gente falar aqui, ele vai ser avaliado por quem está assistindo. Então, não é habitual nosso, né? A gente está falando, se fosse nós três, 2 pessoas estavam me julgando, né? Isso. E aí, quantas pessoas vão assistir esse episódio, né? Quantas pessoas vão ter sua opinião sobre o que a gente falou? E agora o público conhece toda a equipe do Milkspot. É isso, Priscila, muito obrigada. Eu Foi que um prazer agradeço. sentar para falar sobre o seu trabalho junto com a gente e expandir ainda mais e dizer que sim, o agro pode ter voz na internet e que o tanto que isso é importante também para alavancar todo o processo. Exatamente. E no mais é isso, muito obrigada. E eu que tô feliz e lisonjeada pelo convite. Foi muito prazeroso, assim, passou que a gente nem Até o nervoso Passou. É isso, pessoal. Muito obrigado, né? E o agro não só tem que entender que precisa ter voz. Ele tem voz, né? Só que a gente precisa começar a utilizar realmente dessa ferramenta digital e levar isso para conhecimento público da sociedade. E, Priscila, muito obrigado. Vamos deixar na descrição o @ de Priscila, do Milkspot, todas as informações. E curtam, compartilhem, assinem o sininho se ainda não tá. Se inscrevam no canal, tudo isso é importante. Coloquem a opinião, se gostaram, se não gostaram, tudo é importante, né? O polêmico também é importante. E é isso. Até o próximo episódio dessa nova temporada. Tchau, tchau.